cardiologistas, porque estavam sentindo dor no peito, fizeram exames e descobriram que precisavam fazer uma cirurgia de implante de ponte de safena, né, a famosa revascularização miocárdica, ou que precisavam fazer um cateterismo. Então, o coração dói sim, a dor torácica é um sintoma muito importante. Agora, é certo que nessa região do tórax não só o coração pode doer, né? Você tem o pulmão, tem toda a questão das articulações, os ossos. Então, a gente sempre faz uma avaliação bem minuciosa e claramente, já numa primeira conversa, a gente consegue saber se tem mais chance daquela dor ser uma dor benigna, né? Uma dor que a gente sabe que com um analgésico vai sarar, ou se vai ser uma dor que a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção, pode ser alguma coisa cardiovascular. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto, a gente tocou nessa história do coração não dói, porque é na boca de todo mundo, né, doutora? É verdade, eu escuto demais. Demais. E aí a gente percebe o seguinte, que quando a pessoa vem sentir quando ela vem ter noção desse sintoma, geralmente a situação já está grave, mas nem sempre. Nem sempre, muitas vezes é uma situação completamente reversível, né? Várias pacientes já chegaram para nós, acho que todos os cardiologistas têm essa experiência com a dor que a gente considerou bem típica do coração e quando fez o exame tinha uma obstrução significativa, mas que não tinha sido total ainda e com a intervenção esse paciente ficou com um sistema cardiovascular completamente normal. É óbvio que eu sempre falo que quando você é submetido a algum procedimento cardiovascular, a cura total não existe, porque normalmente você precisa tomar medicações para o resto da vida, né? Então você precisa sempre ficar atento, sempre fazer dieta, fazer atividade física, sempre direcionada, né? E orientada por um profissional. Mas você consegue muitas vezes deixar um paciente que poderia infartar a qualquer momento com um sistema cardiovascular perfeito, um coração doutora, perfeito. Você falou a respeito de remédios. Vale a pena a gente chamar a atenção de quem depende desses remédios diariamente? Porque a gente ouve falar de muitas pessoas, não, hoje eu não tomei meu remédio. Não, por questão de pressão mesmo, às vezes a pressão alta, a pressão baixa. Não tomei meu remédio. É um outro alerta, né? Com certeza, Vanusa. Você sabe que isso é bem importante eu estar falando isso aqui, porque é algo que a gente bate nos pacientes no sentido, né, de conversar bastante no consultório. Quem é hipertenso, quem tem diagnóstico de hipertensão e toma medicação, tem que tomar diariamente, continuamente, sem fazer nenhuma pausa. Porque a hipertensão, né, que é a principal doença do espectro aí cardiovascular, ela não tem cura. Então, ela só tem controle, né? Então, dessa forma, remédios diariamente, dieta, atividade física e consultar o seu médico pelo menos de 6 em 6 meses. Doutora, eu ainda tenho uma pergunta que chama a atenção de muitas pessoas e isso foi muito cobrado. Dizem que depois do Covid-19, da pandemia, muitas pessoas passaram a buscar mais o cardiologista. Eu pergunto, é real? É verdade. É verdade. A gente tem recebido vários pacientes no consultório que tiveram Covid, seja Covid leve, moderado ou grave, para avaliação cardiovascular com medo, né? Com medo de terem ficado com alguma sequela cardiovascular. O que é verdade de tudo isso? A gente sabe que a Covid leve dificilmente deixa sequelas cardiovasculares. Ela, muitas vezes, ela apenas afetou o sistema respiratório superior, né? E o indivíduo, na grande maioria das vezes, não precisa se preocupar. Entretanto, aqueles pacientes que tiveram Covid, precisaram internar, receber oxigênio, a gente sabe que existe sim um aumento significativo de doenças cardiovasculares associadas a essa condição, Covid mais grave, né? Elas são mais conhecidas como a inflamação do coração, a miocardite. Então, mais ou menos, existem estudos que mostram que cerca de até 30% desses pacientes podem ter algum comprometimento cardiovascular, né, alguma dor, alguma arritmia. Então, esses pacientes que ficaram internados, principalmente, né, os que ficaram internados e precisaram de oxigênio, ou foram para UTI, foram entubados, necessitam sim de uma avaliação cardiovascular. Tá certo? E ao contrário do que se pensa, talvez, não sei se você ia me perguntar, mas assim, a taxa de problemas cardiovasculares que a vacina pode causar é muito baixa. Então, assim, é muito, mas a chance de você desenvolver uma doença cardiovascular pela doença Covid-19 é infinitamente maior do que você desenvolver um problema cardiovascular pela vacina. Tá certo? Muito bom. Então, não assim, ia fazer essa pergunta, mas fez bem a doutora ter tocado nesse assunto, porque mexe com a mente das pessoas. Como ainda é uma doença
que para a gente é nova e ainda estamos passando por esse problema, é importante a gente tocar nesse assunto, né, doutora? Sim. E para finalizar, vamos falar das mulheres quando chegam na menopausa, Sim. né? A questão do check-up para estas mulheres. Essa pergunta foi excelente, Vanusa, por quê? Realmente, a menopausa, ele é um divisor de águas para nós mulheres, porque até os 50 anos, em média, né, é muito difícil uma mulher ter um infarto agudo do miocárdio. A gente tem alguns casos, normalmente são pacientes que já tinham muitas doenças. A partir da menopausa, o nosso risco cardiovascular se iguala ao dos homens. Então, é nesse momento que nós mulheres, nós temos que nos preocupar mais, redobrar nossa atenção com a nossa saúde cardiovascular. Então, a partir dos 50 anos, né, que é a média em que a mulher entra na menopausa, pode ser um pouquinho antes ou depois, procurar o médico, seu cardiologista de preferência anualmente, fazer seus exames cardiovasculares, porque a partir desse momento, realmente, nosso risco cardiovascular, nosso risco de infarto, arritmias cardíacas, AVC, né, começa a aumentar de forma significativa. E além do que aparecem alguns sintomas, né? Calores, que às vezes um cansaço muito intenso, então a gente tem que saber diferenciar o que são sintomas da menopausa e o que são sintomas cardiovasculares. Muito bom, doutora, acho que deu para a gente explicar tudo direitinho. Eu quero agradecer a sua presença. Se faltou alguma dica, fique à vontade para esclarecer, para trazer dicas. E quem quiser entrar em contato com a doutora, vai aparecer na telinha aí, tá? O Instagram da doutora, mas vale a gente reforçar. Perfeito. Muito obrigada, Vanusa. Muito obrigada a você, minha querida. Olha, gente, como é bom a gente chamar a atenção de homens, mulheres e crianças relacionadas ao assunto. Você